Flor do Caribe, Dionísio vai pagar caro por todas as maldades que fez e continua fazendo, pois ai daquele que atravessar o seu caminho, pois ele não medirá esforços para se vingar de quem quer que seja. Mas Candinho será uma possível ameaça para o velho, deixando Dionísio com muito ódio. Além disso, depois de ter sido revelado parentesco entre Candinho e Dionísio, a situação vai ficar tenebrosa para o lado do avô milionário de Alberto. Dessa vez, o carrasco nazista poderá parar na cadeia e ver o sol nascer quadrado. Você ficará sabendo todos os detalhes nesse vídeo. Participe com a gente e responda: qual a novela você gostaria de ver sendo reprisada após Flor do Caribe? Deixe a sua opinião nos comentários, mas antes, já clique no botão de gostei. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Na continuação, tudo irá muito bem para Dionísio, pois por trás do disfarce de um senhor machão, o vilão fez fortuna ao fornecer matéria-prima para as armas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, sem contar com os negócios de Salinas e do tráfico de diamante que realiza com Dom Rafael ao explorar as minas. E aproveitando ser o dono do maior império da região, o velhote se esconde atrás da fortuna e não cansa de aprontar as suas falcatruas. E mesmo sendo bem sucedido, o que deixa o velho babão orgulhoso são as lembranças do passado. Ele guarda com orgulho uma caixa no cofre, onde contém toda a sua história nazista quando viveu na Alemanha. No baú, seu segredo é mantido entre medalhas que ganhou das próprias mãos de Adolf Hitler, até objetos como símbolo do nazismo. E o maldoso nazista nem imagina que um dia poderá pagar caro por tudo que fez a milhares de pessoas há muitos anos atrás. Pois Candinho, que de bobo não tem nada, ficará de olho em Dionísio e andando para cima e para baixo com a sua cabra Ariana. Como quem não quer nada, ele vai visitar o milionário. O rapaz vai cada vez mais se aproximar do avô de Alberto e, mesmo sendo escorraçado inúmeras vezes da mansão do velhote, Candinho não deixa de investigar os passos e os podres do passado do monstro nazista. Dionísio, então, por saber que é o pai de Candinho, vai tratá-lo de forma mais suave, porém trabalhando na falsidade. E durante a visita, Alberto vai ficar surpreso com o comportamento amável do avô, embora agindo de forma falsa. Dionísio vai encenar bem o papel afetuoso com Candinho. E será a partir daí que Candinho vai ficar na cola do carrasco. Depois de ter descoberto a sua verdadeira paternidade, o neto da dona Veridiana ficou atordoado e vai se fazer de louco para cima do Dionísio. Mas na realidade será tudo parte do plano maquiavélico de Candinho para juntar provas contra o próprio pai. Na realidade, o rapaz matuto não irá ter muito trabalho para colocar o seu plano em ação, já que o vilão, para despistar Candinho, vai se fazer de bom senhor e deixará o rapaz até conhecer a mansão. Aproveitando o passe livre na casa milionária do Crápula, Candinho finge sua loucura muito bem e dirá para Dionísio que nunca viu um castelo tão bonito assim na vida e que ele vai ficar sempre lá como guarda do rei. Nesse momento, Candinho vai imitar tocar uma corneta e anuncia sua cabra e diz: eu e minha fiel escudeira Ariana vamos lutar contra os malfeitores desse reino para proteger vocês. E ao dizer isso, ele sairá correndo pela mansão. Dionísio e Alberto ficam chocados com as bobagens ditas por Candinho, mas preferem não contrariá-lo. Em seguida, o falso maluco vai vasculhar a mansão em busca de uma passagem secreta ou um cofre escondido.
E sem desconfiar absolutamente de nada, Alberto vai com o avô para a mina, deixando Candinho sozinho. O rapaz então tem a oportunidade perfeita para ficar à vontade para xeretar cada canto do ninho da cobra do ricaço. E sendo mais fácil do que tirar doce das mãos de uma criança, Candinho vai ter a sorte de encontrar uma parede falsa, dando passagem para um porão sinistro, onde todo o passado nazista do velho Dionísio está escondido. Só que vai ter um cofre para dificultar o trabalho investigativo. Nessa hora, Candinho vai tirar do bolso um celular e vai tirar algumas fotos. Logo depois, ele fará uma ligação misteriosa. E com medo de ser visto por alguém, ele rapidamente volta para o corredor da mansão para ter certeza que não tem ninguém. E depois de conferir tudo com muito cuidado, ele vai embora. Agora Candinho vai ter a missão de descobrir a senha do cofre do impiedoso Dionísio. Embora pareça uma tarefa difícil, o rapaz de jeitinho bobo não vai dar sossego e vai passar a ir muitas vezes na mansão. Dionísio vai ficar farto com a presença do filho bastardo em sua casa e quase não consegue disfarçar a sua insatisfação. Mas Alberto consegue convencer o avô de que fazer a linha de gentil e amável com Candinho era o melhor a fazer, já que ele estava ficando curioso demais em relação a eles. Só que o patriarca da família Albuquerque nem imagina que Candinho está a um passo de descobrir o segredo obscuro que ele esconde na Vila dos Ventos. Afinal, ninguém imagina que o rapaz que parece viver no mundo da lua é um policial disfarçado que se infiltrou na vila para espionar e investigar o poderoso Dionísio. E algum tempo depois, finalmente Candinho vai conseguir as provas que tanto queria para mandar Dionísio para a cadeia. Tudo vai acontecer quando, em uma de suas visitas à mansão, o rapaz aluado vai flagrar Dionísio mexendo no cofre e, sem ser notado pelo bode velho, ele vai observar a combinação da senha, pois ele chegará exatamente no momento em que Dionísio vai abrir o cofre. Então, à espreita, ele ficará observando tudo, nos mínimos detalhes. Logo em seguida, após Dionísio ficar contemplando as suas recordações e revendo os objetos que lhe fizeram sentir muito orgulho do seu passado, ele vai guardar tudo novamente no cofre. E ao sair do local, o idoso vai ter a sensação de que está sendo observado e, desconfiado, vai olhar para os lados, mas Candinho será bem ágil e consegue se esconder a tempo. E é assim que o caminho fica livre. Ele consegue se aproximar do cofre e, ao digitar a senha, sem muito esforço, ele consegue ter acesso a todos os pertences macabros de Dionísio. Rapidamente, então, Candinho começa a fotografar tudo e descobre que o pai foi Klaus Wagner. Ele é procurado há anos por ser um carrasco nazista responsável pela tragédia que se abateu sobre diversas famílias judias, incluindo a do pai de Esther. Com todas essas informações valiosas, Candinho vai conseguir que o imponente Dionísio Albuquerque seja preso. Dessa vez, a casa vai cair para o lado dele e o mundo que parecia existir apenas nos filmes e no museu irá vir à tona. Candinho, após fotografar cada detalhe, coloca tudo novamente no cofre e vai direto levar as imagens para o chefe da operação. E no dia seguinte, enquanto Alberto toma seu café da manhã ao lado do avô, ele comenta que as salinas e as minas estão a todo vapor e que nada impedirá que o império da família seja cada vez mais afortunado. Dionísio vai ficar feliz e, com o comentário do neto e orgulhoso, vai dizer que nada pode derrubar o patrimônio deles e que hoje é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Nessa hora, Candinho vai chegar acompanhado da polícia e diz: "Eu não teria tanta certeza disso, Klaus Wagner." Alberto e Dionísio ficam sem reação diante da presença inusitada do rapaz com a polícia e, com um tom de superioridade, Dionísio fala: "Que brincadeira é essa, seu moleque atrevido? Agora você ficou maluco de vez? Não sei do que você está falando." Candinho então vai revelar a sua farsa e diz para o milionário que a verdadeira identidade nazista dele havia sido descoberta e que o tempo todo, após observar ele mexendo no cofre, ele conseguiu as pistas que precisava para mandá-lo para a prisão.
Dionísio, mantendo a pose, diz: este infeliz é maluco, não acreditem em nada do que ele está falando. Candinha então vai jogar sobre a mesa as fotos que provam a verdadeira identidade do avô de Alberto e vai dar ordem para que os policiais prendam ele. E antes de ir embora, ele vai deixar claro que Dionísio será julgado na Alemanha. Alberto vai ficar bad com a prisão do avô e ele jamais imaginaria que toda a verdade sobre ele pudesse vir à tona, ainda mais ter sido descoberta por Candinho. E mais tarde, ao ver o noticiário na TV, o bonitão vai surtar ao perceber que dessa vez seu avô poderá pagar um alto preço por tudo que fez. Sem contar que o império da família vai desmoronar. Eu ainda tenho mais uma revelação bombástica da novela Flor do Caribe. Para assistir é só clicar no link que está aparecendo agora na tela e compartilhe com os seus amigos os nossos vídeos.